Nas várias histórias da Bíblia, encontramos personagens notáveis que testemunham a fé, a paciência e a resiliência diante das provações. Um desses exemplos inspiradores estão escritos no livro de Jó, cuja vida é marcada por desafios extraordinários, quase impossíveis de suportar, mas também pela manifestação da humildade, amor e da graça divina. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a sabedoria e resiliência de Jó. A história de Jó, um homem justo que sofreu perdas devastadoras e sofrimento incompreensível, nos convida a uma reflexão sobre o significado da verdadeira sabedoria e a natureza da resiliência diante das adversidades. Imagine-se por um momento na pele de Jó. Imagine-se confrontando as tristezas do sofrimento, perdendo tudo o que amava, e sendo vítima de uma série de tragédias inexplicáveis. Como você reagiria? O que faria diante de tal adversidade? Essas são questões que ecoam em nossas mentes, enquanto contemplamos a jornada de Jó. O relato de Jó é descrito em seu próprio livro, na Antiga Aliança. Ele era um homem justo, bom e temente a Deus, cuja fé seria colocada à prova de maneira intensa e quase insuportável a um ser humano. Perdeu seus filhos, suas riquezas e sua saúde, tornando-se um símbolo de sofrimento humano. Diante de tantas adversidades, ele pronuncia palavras que ressoam através dos séculos: "No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá, o Senhor o deu e o Senhor o tomar, bendito seja o nome do Senhor." Essa afirmação revela a profundidade de sua fé e submissão à vontade divina, mesmo em meio à dor. É fácil admirar a resiliência de Jó diante de suas provações, mas será que somos capazes de entender sua sabedoria? Em meio ao seu sofrimento, Jó não questionou apenas suas estatísticas, mas também procurou compreender o propósito por trás delas. Ele voltou para Deus em busca de respostas, mesmo quando parecia que o céu estava silencioso. E o que podemos aprender com isso? Será que seremos capazes de encontrar sabedoria e resiliência na adversidade? Será que poderemos cultivar a mesma resiliência que Jó demonstrou, enfrentando as tempestades da vida com coragem e fé inabalável? Ou será que, em meio ao nosso próprio sofrimento, nos encontraremos perdidos em um mar de desespero e autopiedade, nos tornando vítimas das adversidades? A história de Jó nos desafia a buscar respostas para essas perguntas, a encontrar significado em meio ao caos, e a descobrir a verdadeira sabedoria que reside no âmago de nossa fé. Ela nos lembra que, embora possamos não compreender completamente os desígnios de Deus, podemos confiar em sua segurança, e em seu amor inabalável por nós. Ao nos depararmos com desafios aparentemente insuperáveis, que possamos nos lembrar da história de Jó. Que possamos encontrar força em sua resiliência, inspiração em sua sabedoria e esperança em sua fé inabalável. E que, através das nossas próprias jornadas de sofrimento e adversidade, possamos descobrir a verdadeira sabedoria que só pode vir do coração de Deus. Às vezes, a solidão pode ser mais do que a ausência física de outros ao nosso redor. Ela pode ser um estado de espírito, uma sensação de isolamento que nos envolve mesmo quando estamos cercados por pessoas. A história dos amigos de Jó na Bíblia nos convida a refletir sobre esse tipo de solidão e suas implicações profundas em nossas vidas. Imagine-se na pele dos amigos de Jó. Eles vieram para confortar e apoiar um amigo em sua hora de necessidade, mas acabaram contribuindo para sua solidão emocional. Suas palavras, inicialmente bem-intencionadas, rapidamente se transformaram em acusações e julgamentos. Como eles não pretendem compreender a dor de Jó? O que levou a falhar em oferecer o verdadeiro conforto que ele usou? E nós? Será que já nos situamos na posição dos amigos de Jó em nossas próprias vidas? Será que deixamos de ouvir de verdade e compreender aqueles que estão passando por momentos difíceis ao nosso redor? Será que, em nossa pressa para oferecer conselhos ou soluções rápidas, acabamos contribuindo para a solidão emocional daqueles que amamos? Além disso, será que já experimentamos a solidão de Jó em nossa própria jornada? Será que já nos sentimos incompreendidos, julgados ou abandonados por aqueles que esperávamos que estavam ao nosso lado? Será que já nos encontramos clamando por conforto e apoio, apenas para nos depararmos com o vazio ensurdecedor da solidão? A história dos amigos de Jó nos desafia a refletir sobre a importância da empatia, da compaixão e da verdadeira presença nos relacionamentos humanos. Ela nos lembra que, às vezes, o melhor que podemos fazer por alguém que está sofrendo é simplesmente estar lá, ouvir sem julgar e oferecer o conforto silencioso de nossa presença. A narrativa da esposa de Jó lança uma luz intrigante sobre o papel das relações íntimas em momentos de adversidade.
Ao encorajar Jó a abandonar sua fé diante das terríveis provas, ela revela uma perspectiva comum em tempos de sofrimento, sendo a tentativa de desistir do que é sagrado em busca de rompimento imediato, com a vontade do Eterno. Imagine-se na posição da esposa de Jó. Em meio à dor avassaladora, de ver seu esposo sofrer tanto, ela sente o peso do desespero e da angústia. Ela deseja desesperadamente o fim do sofrimento de Jó, mesmo que isso signifique comprometer sua fé e abandonar sua devoção a Deus. O que levou a sugerir uma ação tão radical? Será que ela estava genuinamente preocupada com o bem-estar de Jó, ou será que sucumbiu à pressão do desespero e da impotência? E nós? Será que já nos encontramos em situações semelhantes em nossas próprias vidas? Será que já fomos aconselhados a abandonar nossos princípios e convicções, em frente às dificuldades esmagadoras? Será que já nos sentimos tentados a buscar soluções rápidas e simples, mesmo que comprometam nossa integridade e fé? Além disso, será que ao enfrentarmos a mesma resistência que Jó, diante das vozes que nos encorajaram a abandonar nossa fé? Será que já sentimos rodeados por aqueles que, bem intencionados ou não, nos instigam a abrir a mão do que é mais sagrado em nossas vidas? E como Jó, será que conseguiremos permanecer firmes em nossa devoção, recusando-nos a ceder à pressão daqueles que desejam que renunciemos à nossa fé? A história da esposa de Jó nos desafia a reflexão sobre a natureza da verdadeira devoção e fidelidade em tempos de dificuldade. Ela nos convida a examinar nossos próprios corações e a questionar se estamos comprometidos com a permanência fiel a nossas convicções, mesmo quando confrontados com as tempestades da vida. Portanto, que possamos aprender com a determinação de Jó e rejeitar as vozes que nos instigam a abandonar nossa fé. Que possamos permanecer firmes em nossa devoção a Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. E que, através da nossa resiliência e fidelidade, possamos encontrar força e consolo na presença do Senhor, que nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. A reviravolta na vida de Jó revela uma poderosa resposta de Deus ao clamor do aflito. Em Jó 42:10, testemunhamos como o Senhor não só restaura, mas multiplicou as vitórias sobre Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. Imagine-se na posição de Jó, imerso na profundidade do sofrimento, clamando por rompimento. Imagine o peso do desespero que ele carregava, a incerteza do amanhã, emparelhando sobre ele como uma sombra constante. O que o levou a orar pelos seus amigos, mesmo em meio à sua própria dor? Será que ele encontrou forças em sua fé para interceder por aqueles que o fizeram julgado e condenado? E nós? Será que já nos encontramos em momentos de desespero, clamando por uma intervenção divina em nossas vidas? Será que já vimos diante do desafio de manter nossa fé e confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Será que já experimentamos a esperança renovada que surge quando nossas orações são respondidas? Além disso, será que já nos surpreendemos com a generosidade e a abundância da graça divina, assim como Jó? Será que já testemunhamos como Deus não apenas restaura o que perdemos, mas nos concede ainda mais do que imaginávamos possível? E como isso nos impactou? Será que nos levou a uma profunda gratidão e louvor, confirmando a segurança e a fidelidade de Deus em nossas vidas? A história de Jó nos desafia a reflexão sobre a natureza da fé e da confiança em Deus, mesmo em meio à adversidade. Ela nos convida a examinar nossos próprios corações, e a questionar se estamos dispostos a permanecer firmes em nossa devoção, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Portanto, que possamos aprender com a fé inabalável de Jó, e confiar na promessa de que uma virada em nossas vidas ocorre quando clamamos ao Senhor. Que possamos perseverar em nossa fé, mesmo quando enfrentamos provas e desafios aparentemente insuperáveis. E que possamos testemunhar a abundância da graça divina, que nos concedemos mais do que pensamos sonhar ou imaginar. A vida de Jó é uma fonte de inspiração que nos convida a refletir sobre a natureza da fé diante das adversidades. Sua história nos ensina que a verdadeira fé não se abala diante do sofrimento, mas se fortalece através dele. Jó apareceu firme, confiando na soberania e na graça de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Imagine-se na posição de Jó, enfrentando desafios inimagináveis, lidando com perdas e dores indescritíveis. O que o manteve firme em sua fé? Será que foi a certeza inabalável de que Deus estava no controle, mesmo nos momentos mais sombrios? Será que foi uma confiança profunda em que a graça divina seria suficiente para sustentá-lo, não importando o que acontecesse? E nós? Será que já nos encontramos diante de situações que testaram nossa fé até o limite?
Será que já enfrentamos provas que apenas ameaçam nossa crença em Deus e em seu amor por nós? Será que já nos perguntamos se seremos capazes de manter nossa fé inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas? Além disso, será que já registramos como a história de Jó pode nos inspirar a perseverar em nossa própria jornada de fé? Será que já nos deixa influência pelo exemplo de sua resiliência e confiança inabalável em Deus? E como isso pode moldar nossa própria perspectiva sobre a vida e a fé? A vida de Jó nos desafia a refletir sobre a profundidade de nossa fé e confiança em Deus, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Ela nos convida a examinar nossos próprios corações e a questionar se estamos realmente preparados para a confiança na soberania e na graça divina, não importando as situações que enfrentamos. Portanto, que esperamos nos deixar inspirar pela vida de Jó e cultivar uma fé inabalável que nos sustenta através de todas as tempestades da vida. Que possamos confiar na graça de Deus como nossa âncora segura, sabendo que Ele é suficiente para nos sustentar em qualquer situação que enfrentarmos. Que a história de Jó nos inspira a manter nossa fé inabalável em meio às tempestades da vida, confiando que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1, 22. Espero que tenha gostado do vídeo, e que o conteúdo possa lhe acrescentar entendimento e sabedoria em seu crescimento pessoal. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Tenham todos um excepcional dia. Que a graça de Deus seja contigo.